Estudo da matemática do quinto ano. Números naturais. Nota teórica. Resto da divisão de um número por 10. Conjunto de números. Vamos analisar o quadro de 4 linhas sobre a divisibilidade por 10, apresentado no vídeo anterior. Em particular as segunda e quarta linhas, que são iguais. Essas duas linhas apresentam o resto de divisão, quer dos números, quer do algarismo das unidades dos números, pelo divisor 10. Analisando os restos das divisões, permite-nos concluir em termos gerais, que os restos da divisão de um qualquer número por um divisor, pertencem ao conjunto dos números naturais maiores ou iguais a 0, e menores do que o número natural imediatamente inferior ao divisor. Em particular, relativamente ao divisor 10, esse conjunto de restos das divisões é apenas constituído por 10 elementos: o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, sendo que este último resto, o 9, corresponde ao natural imediatamente inferior do divisor 10. Vamos agora resolver 3 exercícios. Exercício 1. Qual o resto da divisão de 478 por 10? Justifica. A divisão de 478 por 10 não é uma divisão exata, porque o resto da divisão é igual a 8. De um modo mais simples, para calcular o resto da divisão de 478 por 10, seria suficiente efetuar a divisão do algarismo das unidades, por 10. Sendo que, o algarismo das unidades de 478, é 8, podemos confirmar que a divisão deste por 10, tem como resto, o mesmo que obtivemos na divisão de 478 por 10. O que está conforme a primeira conclusão tirada do nosso quadro de divisibilidade por 10, que nos diz, que o resto da divisão de um qualquer número por 10, é aquele que se obtém quando se divide por 10, o seu algarismo das unidades. Exercício 2. Qual o resto da divisão de 0 por 10? Justifica. A divisão de 0 por 10 é uma divisão exata, porque o resto da divisão é igual a 0. Não esqueçamos que, no caso da divisão de um número por 10, o resto dessa divisão tem 10 hipóteses. Se não é 0, tem que ser um número natural de 1 a 9. De um modo mais simples, para calcular o resto da divisão de 0 por 10, seria suficiente efetuar a divisão do algarismo das unidades por 10. Sendo que, o algarismo das unidades de 0, é o próprio 0, porque é um número de apenas um algarismo. A divisão é a mesma. O que está conforme a primeira conclusão tirada do nosso quadro de divisibilidade por 10, que nos diz, que o resto da divisão de um qualquer número por 10, é aquele que se obtém quando se divide por 10, o seu algarismo das unidades. Exercício 3. Qual o resto da divisão de 465 por 10? Justifica. A divisão de 465 por 10 não é uma divisão exata, porque o resto da divisão é diferente de 0, neste caso é igual a 5. Não esqueçamos que, no caso da divisão de um número por 10, o resto dessa divisão tem 10 hipóteses. Se não é 0, tem que ser um número natural de 1 a 9. De um modo mais simples, para calcular o resto da divisão de 465 por 10, seria suficiente efetuar a divisão do algarismo das unidades por 10. Sendo que, o algarismo das unidades de 465, é o 5, podemos confirmar que a divisão deste por 10, tem como resto, o mesmo que obtivemos na divisão de 465 por 10. O que está conforme a primeira conclusão tirada do nosso quadro de divisibilidade por 10, que nos diz, que o resto da divisão de um qualquer número por 10, é aquele que se obtém quando se divide por 10, o seu algarismo das unidades.